estou aqui agora com um time de feras, que são os gestores dos hospitais do Rio de Janeiro. A gente faz parte do grupo UHG aqui no Brasil, United Health Group, que tem 35 hospitais, diversos serviços diagnósticos, centros médicos no Brasil inteiro. Aqui no Brasil nós temos o Procardíaco, o Samaritano Botafogo, o America's Medical City e a Santa Lúcia. E eu estou aqui com os diretores dos hospitais, mais a diretora da regional, Andréa Lamosa, para falar um pouquinho sobre a crise do Covid, como é que foi para nós a gestão do dia a dia dessa crise, que agora já está chegando em 15 meses, né? Já passou de um ano que nós estamos vivendo essa pandemia. Hoje nós temos no dia de hoje, né, 1.142 casos, 48% desses casos estão internados em UTI, ou seja, a gente está vivendo em plena pandemia ainda, né? Vivendo aí a terceira onda, como todos sabem. Uma taxa de ocupação alta no Brasil, em torno de 90%, mais de 90%. E nós chegamos nesses 15 meses a 50 mil casos. Praticamente a gente está chegando a 50 mil casos nos hospitais da Mil e nos hospitais do Américas, que são as duas redes que pertencem a esse grupo United Health Group. Bom, 15 meses, né, diante de uma pandemia, gerindo hospitais lotados, deixou uma série de desafios aí pelo caminho. E hoje essa mesa vai falar um pouco sobre isso. Os diretores desses hospitais, que eles vão já apresentar um pouquinho a experiência deles, dividir conosco como eles viveram essa pandemia, como foi esse desafio. No começo, eu me lembro, a gente tinha muita insegurança, muito medo do que estava por vir. A gente não conhecia a doença, não conhecia quantos casos seriam. E ao longo desse tempo a gente foi aprendendo a lidar com a gestão desses hospitais, aprendendo a lidar com o cansaço das pessoas, com os equipamentos, com o insumo e com a própria doença, que no começo a gente tinha muitas dúvidas de como tratar, hoje aprendemos muito mais sobre elas. E essa experiência acumulada, que já temos 15 meses, que a gente quer compartilhar um pouquinho com você hoje aqui. E eu queria começar pelo hospital aqui no Rio de Janeiro, que foi o Samaritano Botafogo, que o gestor dele é o Ricardo Periar, e que foi quem notificou o nosso primeiro caso no Américas, né, Ricardo? Lá em fevereiro, março de 2020? É verdade. Como foi? É uma experiência realmente que exige muito de todo o nosso time interno. Esses 15 meses nós observamos aí 3 momentos diferentes de enfrentamento ao Covid, onde nós tivemos aí que trabalhar como equipe de uma forma muito significativa para poder lidar com todas as dificuldades. O grande ponto de interrogação sobre a doença também trouxe muita dificuldade nesse início de trabalho. Nós percebemos nesses 15 meses uma modificação progressiva do entendimento de como enfrentar a Covid-19, e toda a nossa equipe técnica, multidisciplinar, se desdobrou ao máximo para poder estar fazendo o melhor possível para cada paciente, encontrando sempre uma solução viável para cada tipo de paciente. Nós observamos que além do conhecimento científico, além do nosso conhecimento técnico, um ponto que foi muito importante e significativo foi a doação humana. Então, o comportamento humano de todo o time, a coragem de enfrentamento de uma doença enigmática, uma doença misteriosa, nova, com risco direto de contaminação do profissional de saúde, fez com que houvesse realmente uma superação de todo esse corpo de funcionários, e esse fator humano conta muito até hoje. Eu digo que tenha sido talvez o ponto mais relevante nesses 15 meses de experiência em enfrentamento da Covid, toda essa mobilização do aspecto humano de todo o nosso time, juntamente, é claro, de um grande arcabouço técnico, onde nós não isoladamente recebemos um apoio muito grande do nosso grupo Américas, né, através da nossa regional e também do nosso núcleo corporativo, técnico, da qualidade e segurança do paciente, que nos fornece regularmente, atualizando todos os protocolos, atualizando todas as rotinas de atendimento ao paciente com Covid. Eu acho que esse foi o ponto que eu gostaria de realçar principalmente. Uhum. Muito legal. Eu lembro de um vídeo que a gente fez no Américas que se chamava Nós Fomos Feitos para esse Momento, né? Porque é muito complicado, não tem como você improvisar diante de uma crise tão complexa, né? Que mexe com a vida das pessoas, né? Uma doença nova
Então, eu acho que essa improvisação, e o Ricardo trouxe isso muito bem, só foi possível porque a gente tinha e tem ainda, né, um corpo técnico de excelência aí nos nossos hospitais. Nós tivemos aqui no Rio um hospital que ficou sendo a referência dessa doença, foi para onde o maior volume de casos foi, né, Max? Então, eu queria, ainda é. E eu queria pedir, Max, para você comentar um pouquinho, então, na sua experiência, como é que é gerir um hospital cheio, um volume de casos muito, muito alto. É verdade. Primeiro quero agradecer o convite, em nome do Bobê, diretor executivo do Procardíaco, por ter essa oportunidade de falar da experiência do America's Medical City. A nossa experiência, ela começa antes, efetivamente, de número de casos. Nós nos preocupamos quando nós começamos a saber em que tinha uma pandemia no mundo e que ela estava caminhando para o Brasil, nós começamos a fazer a nossa programação, nosso planejamento. Toda instituição, teoricamente, ela tem que seguir uma linha. E aí nós nos reunimos e começamos a fazer o nosso planejamento, né, de como nós iríamos combater a pandemia. Processos organizacionais, pessoas e estrutura. Baseado nesses 3 pilares, nós começamos a formar o time de como seria essa pandemia à medida que ela chegasse e ela crescesse. Nós não tínhamos ideia, nós não sabíamos o que nós iríamos enfrentar. O mundo não conhece ainda uma doença nova. Então era tudo uma incerteza, mas nós tínhamos que ter uma estrutura formal preparada para que pudesse atender a demanda que a gente sabia por ser uma referência na cidade, um hospital de referência. Nós sabíamos que o nosso volume seria um volume muito grande. E assim nós começamos a fazer o trabalho. Uma equipe forte, dedicada, aí eu falo de uma equipe multidisciplinar, estou falando de médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, quer dizer, todos envolvidos, farmacêuticos, todos envolvidos, né, para que a gente pudesse desempenhar da melhor maneira como atender a uma doença que a gente não sabia direito que desfecho teria. E aí esse planejamento ele começa, né, e os casos começam a chegar e os desafios eles eram e são permanentes, porque nós não estávamos contando que o número de profissionais acometidos seriam também um outro desafio. Nós estávamos preparados para atender uma população e num determinado momento nós tivemos que olhar para dentro de casa e falar assim, bom, nós temos que atender também o nosso time que está ficando doente, a transmissão da doença acontece dentro da unidade. Então surgiu um outro desafio, como você se multiplicar, né, num momento desse em que não é uma coisa do nosso hospital, era da cidade, do país, do mundo. Todos estavam vivendo a mesma coisa. Então você tinha falta de recursos humanos para você poder substituir aqueles que vinham sendo acometidos pela doença. Então esses desafios eles tinham que ser superados, né? A cada dia era uma vitória do time em poder passar para as pessoas, né, adquirir conhecimento e continuar a pesquisar, a se desenvolver, porque as informações inicialmente vinham de fora. A China era a nossa fonte do saber. E num determinado momento nós vimos que talvez divergências de conduta elas começaram a surgir e esses questionamentos começaram a aparecer. Então o grupo, por ser um grupo muito forte, muito estudioso, nós observamos que as características da doença aqui elas tinham uma outra forma e nós podíamos trazer novas modalidades de terapêuticas. E assim nós fomos superando. Hoje, a nossa realidade ainda é uma realidade dura, né? Ainda temos um volume de doentes acometidos, a doença ela ainda é presente, né? Nós não sabemos quando ela acabará, mas o que nós hoje temos de maior desafio, eu vejo que é a questão dos nossos colaboradores, né? O cansaço de você estar há 15 meses, né, batalhando numa doença que tem um índice de mortalidade alto, um índice de acometimento em que você fica afastado do trabalho por um período muito grande, você fica afastado da família, você fica num isolamento, né, enorme durante um período, de uma coisa que as pessoas não estão acostumadas com isso. Acho que o mundo não está acostumado com isso. E os nossos colaboradores também, da mesma linha. Então o nosso desafio ele é enorme em relação a como lidar com isso e como é que nós podemos tratar hoje o nosso time, né? A questão do burnout é uma realidade,
né? As pessoas estão realmente nos seus limites, mas a gente tem que superar isso, né? A gente espera que a vacina venha a contribuir de forma preponderante, né? É a saída, né? Máscara, uma certa proteção, o isolamento, tomar cuidado. Isso ainda é uma linha que todos devem, na verdade, seguir e acreditar que este é o caminho. Então é isso, mais ou menos, resumidamente. Né? 15 minutos, foi mais ou menos isso. 5 minutos, se é que é possível. Mas, ô Max, você tocou num ponto que eu achei muito relevante, que é a questão da equipe multiprofissional, do cansaço das equipes, e me bateu aqui como que isso tudo mexe com a qualidade, que é um tema tão caro para nós no Américas, né? Eu acho que nós somos, ou queremos ser a empresa reconhecida pelo padrão de qualidade, nós queremos nos diferenciar. E eu estou olhando aqui para o Lobê porque o Procardíaco sempre foi uma instituição que primou pela qualidade, tem cultura de qualidade, né? Está no DNA de toda aquela equipe lá do hospital. Quer falar um pouquinho para a gente, Lobê, como é que foi essa história para você e como é que a sua equipe multiprofissional e a sua equipe de excelência ajudou a gente a controlar os parâmetros de qualidade num ambiente tão tenso? Um ambiente realmente tenso, né? Acho que o time tinha muito medo, né? Tinha muitas inseguranças, não sabíamos exatamente o que estava chegando, mas a gente focou no que a gente ia fazer e o que a gente não ia fazer. E quando a gente focou no que a gente não ia fazer, a gente falou, a gente não vai deixar nenhum paciente sem ser atendido. Todo paciente, ninguém vai ficar na calçada. E a partir daí foi plano de contingência 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o hospital campanha, dentro do hospital a gente pensou. E esse método de pensamento, né, de qual é o passo, se aqui esgotar, qual é o próximo passo, que o PRO tem muito essa cultura, né, de fazer os protocolos e os indicadores, está na hora de ir para cá ou para lá. Então isso nos ajudou nesse enfrentamento, mas acho que o ponto principal o time confia muito um no outro. Então os setores, as lideranças, a gente tem ali o pilar da confiança. E todo mundo gerenciou os conflitos que foram desde falta de insumo, falta de recurso humano, excesso de demanda, todas as situações que nos colocaram ali com conflito, a gente conseguiu gerenciar sem adrenalina excessiva. A adrenalina só no ponto certo para ser reativo e cuidar das coisas. Então, essa soma, né, de conquistando a confiança, time com confiança e gerenciando bem o conflito, a gente conseguiu navegar sem grandes perigos. E tentando manter o elevador do humor no ponto certo, mediante tantas inseguranças, né? Então, não está fácil, o Max colocou, o Ricardo colocou, de maneira não está fácil, o pessoal esgotado, mas de uma maneira impressionante. Eu acho que a rede, principalmente aqui a regional, tá difícil, mas está sob controle. E a pressão dos pacientes não Covid, né? Queria trazer um pouquinho isso aqui para a nossa roda também. Desde o começo da pandemia, uma coisa que eu vinha dizendo, acho que desde o começo eu tive um pouco esse insight, que a gente por muito tempo ia viver num ambiente com Covid. Não dava para a gente, mesmo no começo com pouca informação, nenhuma segurança de que essa pandemia ia acabar rápido, o que a gente ia ser capaz de debelar ela de forma rápida, como não está sendo. Talvez a gente não achasse que ia demorar tanto, né? Mas tinha essa preocupação que eu acho que nós todos tínhamos de lidar com o ambiente de doenças não Covid, que continuaram a acontecer. Os pacientes fugiram um pouco do hospital no começo, mas as doenças não Covid, elas continuaram a acontecer. Tem até não é uma brincadeira, mas é uma frase que eu gosto de falar, que assim, uma doença, uma cirurgia ou um procedimento eletivo hoje não realizado é uma emergência amanhã, porque a doença ela tem a sua evolução natural, né? E a gente tentou, de alguma forma também, blindar um pouco esses pacientes que precisavam procurar assistência e o ambiente do hospital com Covid era um ambiente, no começo, principalmente, né, ainda delicado e arriscado para os pacientes, principalmente os pacientes com comorbidade. Criamos uma certa blindagem ali no Santa Lúcia, estou olhando aqui para a Mônica, para falar um pouquinho como é que foi a sua experiência, Mônica, nessa pandemia, tentando blindar de uma doença que está em toda parte, né? Como é que a gente conseguiu dar um pouco de segurança para esses pacientes de outras doenças? E divide um pouco da sua experiência também com a gente. Parece uma missão impossível, né? No mundo com Covid para todos os lados,
tentar fazer um hospital o mais controlado possível para a doença, né? Então a nossa estratégia só conseguiu ser realmente implementada porque a gente tem um grupo forte que consegue resolver os problemas e a gente consegue transferir os pacientes entre as nossas unidades. Então a Santa Lúcia, por ser uma maternidade, né, a gente, como estratégia corporativa, ficou como um hospital Covid controlado. Então a gente atende Covid gestante, ficamos como hub dos pacientes hematológicos. Então também foi um aprendizado para a gente recebeu eles na primeira onda, todo o grupo teve que se readaptar para um nicho de pacientes complexo, diferente. Então, além da insegurança do Covid, né, do mundo que os profissionais de saúde estavam vivendo, a gente precisou, como grupo, mudar um pouco as nossas estratégias em qualidade de segurança, não deixar perder, como a Laís bem mencionou, nossos indicadores de qualidade de segurança, que são muito importantes para nós como grupo. Então, isso talvez tenha sido um grande motivador para a equipe para não pensar só em Covid. Então, tirar um pouco o foco só do Covid, pensando nas outras especialidades que a gente estava atendendo lá, mantendo o mapa cirúrgico no momento que ninguém estava operando, né? Então a gente tinha que manter o mapa, tinha que criar um protocolo para a cirurgia acontecer de maneira segura, encheu nossas cabeças no dia a dia, a gente foi conseguindo passar sem deixar a equipe tão fragilizada, né? Porque realmente, se na primeira onda, na primeira época da pandemia, as pessoas se afastavam por doença, né, pelo Covid, agora a gente percebe muito esgotamento psicológico. Então a gente vê muita gente que não consegue trabalhar porque não consegue manejar suas emoções, né, com o Covid. Então, talvez essa tirada do foco tenha sido bastante importante para a gente minimizar isso lá. E as gestantes, né, agora a gente também num momento diferente, vendo muita gestante grave, que a gente não viu no primeiro momento. Então, deixar o elevador do humor, como o Lobê disse, na posição correta, no momento que você tem gestante grave, bebezinho nascendo. Então, não é simples. É complicado. Bom, uma das coisas boas, né, de você estar num momento de grande desafio numa rede como a nossa, é você poder atuar em conjunto, né, atuar de forma integrada, buscar apoio um no outro, colaborar, como o Ricardo trouxe ali no começo, aprender um com o outro, colaborar. Então, eu queria puxar agora para a Andréa Lamosa, que é a diretora da Regional aqui no Rio. E para você contar um pouquinho, Andréa, como foi essa experiência de coordenar os hospitais e usar essa força que a gente tem de ser uma rede, né? Obrigada, Laís. Obrigada pelo convite. É um desafio, né? Todos nós aqui fomos muito desafiados. Eu acho que o mundo inteiro foi desafiado. Ninguém estava preparado para o desconhecido. O fato de ser uma rede ajuda muito, não só pela própria sinergia, né, das estruturas hospitalares. A Mônica acabou de falar que nós conseguimos preservar, de uma certa forma, um dos hospitais para atender a demanda dos pacientes que têm outras patologias, para poder concentrar. E lembrando que dentro dos hospitais nós temos uma divisão, né? Nós temos 2 hospitais dentro de cada um. As coortes do Covid são separadas, apartadas dos outros pacientes. Então, até do ponto de vista da arquitetura foi um desafio, né, de dividir cada hospital de forma segura para poder atender essa demanda. Eu acho que o meu papel foi muito mais de orquestração e de tirar da frente da área assistencial as questões administrativas, né, recursos, pessoas, estrutura, como o Max falou, tudo que a empresa pôde fornecer de apoio e de suporte, eu acabei centralizando na regional para deixá-los mais livres para a questão assistencial, né? Eventualmente até um apoio psicológico, né? A gente passou por todos esses momentos, todos nós. O burnout é uma realidade hoje, sem dúvida nenhuma, e a gente vem trazendo algumas soluções que a própria empresa desenhou conosco. Dentro da estrutura da empresa, do Américas Serviços Médicos e da United Health, eu acho que o apoio foi incondicional da área corporativa da empresa. Nós tivemos apoio não só em estrutura, insumos e recursos, como apoio de estar junto, psicológico. Nós, no início da pandemia, fazemos reuniões diárias. Laís lembrou da frase, nós fomos feitos para esse momento. Eu lembrei de ninguém larga a mão de ninguém. A gente falava isso o tempo todo. Então, acho que esse apoio psicológico também nós conseguimos receber, e a empresa compreendeu esse momento e nos apoiou integralmente. Eu acho que esse ainda é o nosso desafio hoje. Nós voltamos com os pacientes que não apareceram na primeira onda e apareceram mais graves num segundo momento. A oncologia ainda é um desafio. Os pacientes de primeira vez desapareceram das unidades
de tratamento de quimioterapia, enfim, até da área de diagnóstico. E a gente vem num trabalho de resgatar essa demanda, de fazer com que essas pessoas se sintam seguras para usar a nossa estrutura e tratarem a sua doença na fase inicial, que é muito melhor do ponto de vista aí do desfecho e da recuperação. Que bom. Muito bom essa experiência de colaboração que a gente viu, né, Andréia? Foi rico, foi muito incrível. Como ao mesmo tempo que a gente vivia um desafio muito grande, a gente também viu uma colaboração muito grande, né? E lembrando que um dos valores da UHG é o relacionamento, e a base do relacionamento é a confiança, né? Que eu vi em muitos momentos aí quando a gente se apoiou aqui na rede do Rio de Janeiro. Eu queria uma rodada, gente, porque eu acho que a gente tocou num tema que para mim é um dos mais relevantes, que é o burnout, a exaustão. Nós estamos há 15 meses vivendo como profissionais de saúde, né? Um desafio muito grande. A gente, como eu falei, tem os hospitais lotados precisando lidar com outras doenças que estão chegando mais graves, né? Elas chegaram mais graves porque as pessoas deixaram de procurar ajuda por algum motivo. E hoje a gente continua, então, com a pressão muito grande sobre a ocupação dos hospitais por doenças não Covid, junto com doenças Covid. E uma força de trabalho que vem, como a gente falou, há 15 meses, né, enfrentando esse desafio. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre burnout, sabe? Eu acho que a gente fez e faz muita coisa. Eu sei que é uma preocupação de cada um de nós aqui nessa sala. Mas eu vou começar contigo, Lobê, pode ser? Como é que você lida e vai lidar, né? É um momento que eu acho que a gente ainda vai ter que conviver com ele por um tempo. Como eu tenho certeza que todos vão trazer muita contribuição, eu vou pegar um ponto só, que é um amenizador de burnout, é você se sentir protegido. Então, um ponto que eu acho que foi fundamental no nosso grupo, o nosso colaborador está ali cuidando dos nossos pacientes. Quando ele adoecia, quando ele ficava em situação de vulnerabilidade, ele vinha para debaixo do nosso braço, agora eu cuido de você. Isso trouxe uma mensagem muito positiva para o grupo, porque, lembrando, aquela história do herói sem capa, né? Nós não somos super-heróis, e essa doença demonstrou que nós somos muito vulneráveis, mas quando você é vulnerável, você está dentro de um grupo, que se você for acometido, o grupo te pega e, calma, agora eu te protejo. Isso foi um amenizador do burnout, porque ninguém sentiu, como a Andréia colocou, ninguém solta a mão de ninguém. O pessoal sentiu muito assim. Então, quando um dos nossos colaboradores adoecia, internava em nossos hospitais, todo mundo estava ali cuidando. Eu acho que esse foi um ponto forte do nosso grupo, um cuida do outro. Isso amenizou o burnout. Muita colaboração, legal. Mônica, quer falar um pouquinho? Sim, esse ponto do Lobê é de extrema importância, né? Acho que realmente se sentir acolhido, se sentir protegido, ter a liderança ali perto, com eles, o tempo todo, e mostrando que a gente está junto e podendo dar esse exemplo, também eu acho que é um ponto muito importante. Eles perceberem que não estão sozinhos trabalhando, apesar da gente não estar, talvez, atendendo o paciente, né, na linha de frente, mas que a gente está rodando e está pensando que ele quer... O que pode fazer para melhorar, garantir o insumo. Eu lembro muito da vacina, então, assim, o dia da vacina que a gente... Né, a primeira oportunidade de tomar a vacina, a felicidade que eles ficaram, assim, o senso... Eu recebi muita mensagem, como se, assim... a gente só realmente operacionalizou, né? Mas eles ficaram extremamente agradecidos e se sentiram numa rede de fato, né? Então, acho que isso também foi um ponto muito importante da pandemia, né? Que representou, parecia uma luz no fim do túnel, né? Que estava chegando o momento de que isso tudo ia passar. E você, Ricardo, como foi lá no Samaritano? Eu acho que como tem sido, né? O que o Lobê comentou inicialmente, todo esse trabalho de dar apoio ao colaborador foi muito importante. Agora, como nós fizemos isso no dia a dia, foi muito no corpo a corpo das lideranças com os seus liderados, com um bom exemplo, com exemplo de perseverança, com exemplo de compaixão. E isso foi muito importante, fortaleceu bastante o espírito de grupo. Então, essa sensação de pertencimento, de acolhimento e de estar protegido dentro da instituição, com as lideranças dando apoio máximo, com o apoio máximo da corporação, isso facilitou bastante toda essa dificuldade que é lidar com esse problema tão grave.
E eu acho que em momentos difíceis, as coisas mais simples da vida é que são mais significativas. E aí realmente a compreensão, o amor, o carinho, a atenção e a compaixão falaram muito forte, estão falando até hoje, e acredito que seja o caminho que a gente vai superar todas as dificuldades. Legal. Max, e lá no Américas? Eu concordo com todos esses pontos, mas nós acrescentamos mais um item. Nós percebemos a necessidade de ter uma ajuda de profissional. Eu acho que a psicologia da instituição ela veio para dar um suporte para essas pessoas. Porque nós percebemos que o desgaste emocional ele não era só profissional. Ele entrava também na linha pessoal porque essas pessoas tinham familiares, perderam pessoas muito próximas e traziam essa carga para dentro da instituição. Então, esse mix, né, da doença, ela não acometia só, né, o que você via na sua atividade laboral diária, mas você trazia também problemas da sua vida pessoal. E aí nós achamos que se fazia necessário um suporte maior para essas pessoas terem uma ajuda de profissionais que pudessem ter um entendimento melhor. Então foi essa linha que também nós estamos implementando. E André, eu queria terminar aqui essa rodada do Burnout contigo, entendendo como é que você se sentiu apoiada e que ações você acha que a gente conseguiu como corporação, né? E eu acho que você colocou muito bem aquela coisa de vamos tentar puxar a atividade administrativa e liberar a área assistencial para trabalhar, né? E nesse ambiente tenso. Como foi a ação de capital humano, de operações? Como você se sentiu apoiada? Tudo que eles já falaram, né? A gente tem também outras ações de capital humano que eu acho que vieram somar. E é engraçado que as peculiaridades existem, né? Então, tinham pessoas que queriam relaxamento e nós temos aí oferecendo serviço de massagem, ginástica laboral, etc. Outras querem alguma coisa mais explosiva para poder descarregar e chegar em casa. Eu lembrei no início da pandemia, onde existia um isolamento muito grande de todos e muito medo de transmitir a doença para os familiares, nós oferecemos hotel para as pessoas que tinham vulneráveis em casa ou pessoas que tinham que se deslocar muito. Nós colocamos um transporte único e exclusivo para os nossos colaboradores, para evitar que eles usassem transporte público, e isso foi muito bem recebido. E acho que um pouco do que o Lobê falou, desse acolhimento que as pessoas precisavam naquele momento e precisam até hoje. A gente tem o suporte da empresa, a gente tem o suporte de capital humano e cada vez mais a gente está mostrando para as pessoas que essas possibilidades existem e principalmente ouvindo, né? Ouvindo e sabendo se a gente pode fazer mais alguma coisa para amenizar esse momento, que é um momento desafiador. Desafiador para todos nós, né? E uma coisa que eu ouvi, né, e percebi, é que sim, é um ambiente muito desafiador, sim, o burnout é um tema, e é o tema número 1 da agenda dos executivos dos hospitais, isso eu percebo claramente. Mas eu também vi muita coragem, vi muita entrega, vi muita qualidade, vi muita gente brigar pelo seu paciente, colaborar, como foi trazido aqui muitas vezes também. Então, ao mesmo tempo que a pandemia, a gente viu muita dor, muito sofrimento, e tivemos que usar nosso valor da compaixão, eu acho que a gente também viu muita entrega e muita coragem. Eu queria terminar com uma palavra final aí, olhando para frente, alguma coisa que vocês queiram deixar de mensagem. Diga aí, Andréia. A gente faz essa maldade ainda com os amigos, puxa os amigos na frente. A palavra final é aguentemos porque ainda não acabou. Ainda temos desafios. Vamos em frente que ainda temos desafios, estamos nos apoiando mutuamente, conseguindo ainda suporte bastante de todos. Eu acho que essa é a parte mais importante, é esperar que a vacina nos traga uma expectativa de uma vida mais normal com o Covid, uma doença como qualquer outra aí, que nós todos lidamos no dia a dia. Essa é a nossa esperança. E você, Max? Use máscara, lave as mãos, tome vacina e evite, se puder, aglomeração, porque isto vai passar. É isso que faz a diferença. Gostei. E aí você, Ricardo, qual é a sua mensagem final? Isso mesmo que o Max comentou aqui, a Andréia. E acreditar realmente nas pessoas. Acho que nós temos que não perder a fé no ser humano, não perder a fé nas coisas boas, na compaixão. Um momento de crise tão dura como esse faz brotar
claramente como o ser humano pode ser melhor. Legal. Tá ficando repetitivo, né? Mas... Então, acreditar na ciência, acreditar na vacina, que vai chegar, e assim, tá chegando para todo mundo, a gente já tem um percentual significativo da população, a gente não imaginava que no mês de, né, a gente ia ter já tanta gente com vacina, e acho que isso vai passar, tá demorando mais do que a gente imaginava, mas estamos aí, seguimos fortes. Eu vou falar duas coisas. A primeira é que às vezes já não importa muito mais nem a trajetória, nem o destino, às vezes o que importa é a companhia. Então, que nesse momento tão difícil tem sido muito valioso ver as companhias que nós estamos ao nosso lado. E segundo, plagiando Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa, é isso aí. É isso, gente, eu acho que é disciplina e esperança, mas esperança com disciplina, né? A gente tem que acreditar que juntos a gente pode fazer essa pandemia passar. Pacientes, médicos, profissionais de saúde, todos nós como sociedade podemos fazer isso. Olha, adorei.